Então, eu vou colocar aqui uma perspectiva e aí vocês, por favor, abram o microfone e tragam a sensação de vocês para a gente poder construir junto um movimento que eu acredito que ele traz um paradoxo tão complexo que é importante a gente criando junto esse paradoxo nas nossas mentes, né? Ou integrando as nossas mentes dualistas para entrar nesse paradoxo. Eu tenho tido uma experiência cada vez mais forte de que não existe nenhum problema individual. E todas as questões de cada um de nós é uma questão de todos, é uma questão social. Porém, a maneira da gente se relacionar com essas questões é através do processo individual. Então, esse é um grande paradoxo. Nenhum problema é individual, os problemas são sociais, o problema de um é o problema de todos. E quando a gente acessa esse problema, que está em todos, a maneira da gente lidar com ele é em cada um de nós. A gente não consegue lidar com esse problema no social. Precisa passar pela singularidade de cada um para ir mudando no social. Então, quando a gente fala de relacionamento, talvez a nossa maior defasagem do relacionamento seja que a gente coloca o problema que se apresenta nos relacionamentos, porque se a gente vai conversar sobre relacionamento, é claro que a gente vai conversar sobre os problemas que se apresentam, porque o que não é problema está tudo certo, né? Os problemas que se apresentam dá a sensação de que é causado pelo outro e que está nos atingindo e que a gente gostaria que o outro resolvesse isso para resolver a nossa questão, né? E quando o problema... Parou o seu som, Ana. Parou meu som? Voltou já? Voltou meu som? Sim. Então, e quando a gente reconhece um problema em nós, a gente realmente talvez vá por uma solidão, né, por uma reclusão, ou para aceitar nosso problema, para tratar nosso problema, ou para justificar esse problema e tentar achar alguém que consiga lidar melhor, como se esse nosso problema fosse uma característica pessoal de cada um. Então, é muito paradoxal a questão, né? Porque a gente não está falando que a coisa de um, a coisa de todos, mas a gente está falando que a coisa não é de todos, a coisa é de um. E tudo isso ao mesmo tempo. Então, vou trazer uma perspectiva concreta em relação a isso. Isso serve para todas as relações, mas eu vou agora, em homenagem à data comercial do Dia dos Namorados, vou trazer isso como experiência de encontros afetivos, né? De namorados, de relações afetivas. Então, é assim, nessa perspectiva, quando a gente se apaixona por alguém, essa paixão ela vem de uma maneira devastadora, porque é um convite de um grande espelhamento. Ninguém vai entrar num espelhamento profundo por esporte, por prazer, porque está super afim de se espelhar. Ninguém, porque espelhar é uma coisa que passa por um processo dolorido, a gente tem pouca experiência nisso, a gente se perde nisso. Então, para a gente realmente entrar no processo de espelhamento, tem que ser muito sem querer. E para realmente esse espelhamento virar um convite muito real, a gente tem que se apaixonar pela pessoa. Então, nessa visão radical, você se apaixona pela encrenca que está por vir. Se você se apaixona por alguém, é porque vai vir uma grande encrenca. Essa encrenca é maravilhosa, é um talismã, mas que vai dar trabalho, que vai despertar coisas que
vai gerar um incômodo. Então, vamos lá. Aparecer alguém na nossa vida, aparece esse impulso, essa paixão, essa atração, e o que é que está atraindo, né? Um campo vibracional, que de uma maneira você vibra, mesmo que inconscientemente, e atrai fora essa vibração que compõe. E ela compõe nas polaridades. Então, provavelmente, quando você se apaixona, os dois estão na mesma polaridade e os dois se encontram nessa polaridade. A gente foi feito um para o outro, a gente realmente se entende, porque os dois estão na mesma polaridade. Porém, uma polaridade não existe sem a sua polaridade oposta. Então, em algum momento, esse encontro vai para outra polaridade. Pode ser que os dois vão junto para outra polaridade, e aí pode ser que a encrenca seja grande, porque então os dois, provavelmente você se apaixonou com a polaridade positiva ativa. Aí vão os dois para a polaridade negativa, a coisa começa a dificultar. Ou se um fica numa polaridade e o outro vai para outra, um vai sustentando o outro nessa polaridade e a encrenca se dá de uma maneira compensatória, né? Quando a gente, nessa perspectiva, quando a gente encontra uma polaridade, a gente reconhece uma mente dualista atuando, porque eu tenho alguma coisa clara em mim e para eu sustentar isso eu preciso ter o oposto. Essa coisa clara pode ser desde uma marca, de um trauma, de um hábito, de uma crença, de uma herança, mas é uma marca, que seria assim, eu tenho uma marca de que quando eu brigo com alguém, eu me sinto olhada, eu me sinto vista, eu me sinto atuando com a minha força. Essa é a minha marca, por algum motivo, né? Não é a minha pessoal, mas pode ser a marca de pessoas que tenham a lua em Áries, já que a gente vem estudando bastante as luas. Então, brigar quer dizer encontrar o meu lugar, dar espaço para o outro encontrar o lugar dele, é ser olhado, é receber uma atenção, é estar em relação. Então, estou adulta, já sei que brigar sempre não combina, então vou para uma polaridade, por exemplo, de paz. Para ir para uma polaridade de paz, eu preciso ter a polaridade da guerra, porque a paz só se sustenta se eu sei o que é guerra. Se eu não sei o que é guerra, eu não vou saber o que é paz também. Aí eu estou na polaridade da paz, eu vou me atrair por alguém que ou está na polaridade da guerra ou na polaridade da paz, mas que vai ter a outra ali também, em algum momento vai aparecer. Estou dando um exemplo de alguma coisa específica e pura. É claro que nunca é assim, tudo é muito misturado, são várias vibrações que estão se encontrando numa composição com outra pessoa. Mas, didaticamente, para explicar, esse conceito funciona assim. Aí eu estou lá na paz e encontro alguém que possa estar na paz ou estar na guerra. De alguma maneira, eu vou atrair. E a gente vai ficar jogando de um lado para o outro e tentando administrar esse processo de paz e de guerra entre essa relação. E a relação ela vai ficando muito simbiótica, muito fortalecida, porque a gente sustenta isso, a gente cria esse gancho, a gente se apega a isso. Então, fica difícil de separar, se separa também é caótico, fica difícil de ficar junto, mas a gente vai se esforçar para ficar junto e, às vezes, ficando junto, a gente fica tentando achar um meio termo e uma compensação. O que importa é que, de qualquer maneira, eu não integro. Pensando desta maneira, qualquer uma dessas alternativas não integra. Qualquer uma dessas alternativas não transmuta isso. Ela só administra e faz a coisa continuar acontecendo. E quando ela continua acontecendo, quanto mais ela continua acontecendo, mais eu me identifico com ela e mais difícil vai sendo de me libertar dela.
libertar não é bem a palavra, libertar é o efeito, né? Mas de integrar isso para que realmente crie um outro campo e a gente possa se tornar outras pessoas. Então, o ponto é esse. A gente muda de assunto, muda de tema e a gente volta sempre para a mesma questão. Nossa mente dualista se sustenta por polaridades, essas polaridades é o que a gente conhece como experiência de vida e a gente vai sustentar isso porque parece que a única maneira de se viver é com uma mente com polaridades. Então, a gente vai criando nas nossas relações esse jogo de polaridade, onde eu sustento hora um lado, hora outro. Se eu estou bem, vou para a polaridade positiva, se eu estou mal, fico na negativa. Quando eu estou bem, eu ajudo o outro na negativa, quando eu estou mal, eu peço ajuda do outro, que está na positiva. E assim a gente vai administrando e vai tendo uma sensação que viver em relação a isso. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de trazer, mais um segundo ponto, e daí a gente poder viver a experiência aqui pessoal de cada um para cuidar do todo, né? Do campo de todos. A outra história é que eu nunca me relaciono com o outro. Eu sempre me relaciono com a interferência que eu tenho. Estou falando assim como uma perspectiva e não como uma verdade absoluta, e estou falando assim em linhas gerais. É claro que cada um pode ter uma experiência diferente disso. E pode até não estar mais nisso. Mas, em linhas gerais, eu não me relaciono com o outro, eu me relaciono com a interferência que eu tenho em relação ao outro. Essa interferência, ela tem várias camadas. Por exemplo, se eu caso com alguém, pode ser que eu me relacione com o casamento e não com a pessoa. O que é me relacionar com o casamento? É com o ideal de casamento, com as ideias de casamento, com as crenças, com os padrões, com as heranças que eu tenho de casamento. Então, eu não me relaciono com o outro, me relaciono com o casamento e o outro se adapta ou não a isso, ou a gente faz de tudo para o outro se adaptar ao nosso padrão. E o outro vai fazer a mesma coisa do outro lado. Eu posso me relacionar com o outro via me relacionar com meu pai e minha mãe. Então, eu nunca me relaciono com o outro, eu me relaciono sempre com meu pai e com a minha mãe. O que meu pai e minha mãe fariam, o que meu pai e minha mãe fizeram, o que eu quero fazer diferente do meu pai e da minha mãe, o que eu quero fazer para me vingar do meu pai e da minha mãe. Pode ser ou se identificando, ou negando, ou tentando, de alguma maneira, fazer uma outra história, mas o pai e a mãe acaba sendo sempre o ponto de partida e de referência. Que eu acho que é a maior interferência que todos nós, na atualidade, usamos. A gente põe pai e mãe em todas as nossas relações, no sentido de, desde que, como referência, né, meu pai e minha mãe sempre fizeram assim, ou meu pai e minha mãe fazem assim, por isso eu vou fazer diferente, ou eu vou me vingar dos meus pais fazendo completamente diferente, ou eu vou tentar ignorá-los. Enfim, a gente não integrou pai e mãe socialmente. Na nossa sociedade, a minha percepção é que a gente está nesse ponto de integrar pai e mãe nas nossas vidas. E que eles se tornem parte de uma sociedade, que a gente possa se relacionar em sociedade, não mais se relacionar com essa interferência de meu pai e minha mãe sentiriam muito orgulho de mim nesse momento, ou Deus me livre meu pai e minha mãe saberem disso. Então, o ponto que eu queria trazer é esse: as nossas relações não acontecem ainda de maneira com espaço criador, aonde as pessoas se relacionam num espaço criador, que ao se relacionar com outro, algo novo se cria. E esse lugar é sempre muito intenso, porque você não tem controle sobre ele. E essa intensidade, a gente não tem experiência nenhuma de vida intensa, porque a gente, desde que nasceu, cresceu numa sociedade que nos previne de viver intensamente, porque viver intensamente é viver sem controle, sem garantia, e para a gente isso é o caos. Porém, na vida paradoxal, na mente paradoxal,
você não precisa nem de controle e nem de garantias, porque não faltam controle e garantias, e não é... Quando a gente pensa com a mente dualista, a gente fala, nossa, se eu integrar, eu não tenho mais controle nem garantia, então eu vou viver o oposto de controle e garantia, que é caos. Porém, quando eu integro, desaparece necessidade de controle e garantia, então desaparece essa necessidade de polaridade. Esse é o nosso grande problema de integrar, é que a gente pensa na integração com a mente dualista. E aí a gente começa a imaginar o que pode ser que aconteça se eu integrar. E não tem como acontecer aquilo, porque mudou de mente. É que nem quando eu faço um projeto, eu começo a imaginar tudo que eu tenho que fazer para esse projeto acontecer. Porém, eu vou pensar antes desse projeto acontecer. Então, eu nunca estou me relacionando com o projeto. Então, é dessa maneira que a gente vem criando nossas relações nessa perspectiva, que a gente vem criando nossas relações sociais, culturais, afetivas, amorosas e familiares. Então, abro aqui para vocês trazerem aonde isso chega em vocês, qual é a sensação que vocês têm quando escutam isso, para a gente poder trabalhar em cima de alguma concretude que passa pelo indivíduo, mas certamente é social. Qualquer um que trouxer aqui uma questão pessoal é a questão de todos nós. Porém, essa questão que é de todos nós, ela é tratada na singularidade. Ela não tem campo no social para ser tratada. Quando ela é tratada na singularidade, eu que componho o social, faço que o social se transforme. Então, quando a gente trabalha com casais, por exemplo, a gente trabalha singularmente e não o casal. Porque quando se trabalha singularmente, o casal se transforma, né? Diga lá, então, como é que isso está chegando em vocês? Quem gostaria de compartilhar alguma experiência em relação a isso? Ana? Sim. Não sei se vou propriamente partilhar uma experiência, mas aquilo que estava a chegar, ou aquilo que chegou, uma das coisas que eu estava a ouvir a Ana, quando estava a falar do pai e da mãe, é uma polaridade de homem e mulher, não é? E é assim a nossa primeira polaridade, quer dizer, não é a nossa primeira, mas é definitivamente uma em que cabe muita coisa nessa polaridade. E de facto é mesmo muito difícil sair dela. E é mesmo muito fascinante. Eu no outro dia estava-me a perceber o quanto nós vivemos, o quanto as nossas costas nos fazem viver as coisas, não é? Nas nossas costas nesse sentido daquilo que está polarizado, nas nossas costas nesse sentido daquilo que nos leva a atrair nos sentir atraídos a determinada coisa. E é muito incrível, porque parece que toda a respiração atravessa aqui, é atravessada a partir deste lugar em que é projetado um conjunto de coisas. E outra sensação que eu estava a ter relativamente a essa coisa da polaridade é como se nós tivéssemos o princípio dessas polaridades e aí conseguíssemos ver que no princípio das coisas, que é o princípio, poderia ser visto como o princípio da criação, o princípio das coisas não está nem vivo nem morto, não é? Como se conseguíssemos integrar, que é um dos lugares em que a própria sensação da polaridade e da dualidade nos traz alguma garantia, que é esta sensação de lutar contra a morte. Isto não tem nada a ver, mas era o que me estava a chegar e até eu vou partilhar. E então esta sensação é mesmo esta vontade de esquecer que nós vamos morrer, esta vontade de esquecer que nós não vamos estar vivos, não é? E então nesse lugar da dualidade, dessa dualidade, ele é muito forte para nós, porque nos garante essa vontade, garante-nos esse esquecimento enquanto aqui estamos. Então quando nós começamos a perceber que no princípio está tanto vivo como morto, todas essas impressões que nos fazem ligar à vida
nós não precisamos estar a ligar a partir dessa dualidade, mas sim, já está, do lugar paradoxal em que tudo acontece em simultâneo e não precisa de estar. Pronto, então isto não é uma experiência propriamente relacional, que eu até posso partilhar, porque não há problema nenhum. E de facto eu consigo ver o que a Ana disse em várias experiências que eu tive, mas e assim claramente, não, sem problema algum, de coisas que eu chamei, enfim, a mim, e nem necessariamente não faz, confesso, do ponto de vista relacional, amoroso. Mas há uma coisa que eu até acho curioso, porque eu gosto, eu não sei se a Ana, não sei se está a funcionar, não sei se Sim, alguém me está a ouvir ainda. estou te ouvindo. Ok, é porque está como tudo parado, eu não sabia se estava. Que há uma coisa que eu nem sei muito bem se, por exemplo, eu gosto muito de pensar, eu sinto muito prazer em fazê-lo. E é muito curioso que eu sinto-me sempre muito ligada, obviamente, do ponto de vista relacional também a esse nível. E eu até estava com isso a pensar, será que isto é uma interferência? Será que eu me estou a ligar àquilo que eu àquilo que eu sinto prazer e não propriamente ao encontro que eu estou com a pessoa? Pronto, posso partilhar essa parte, porque realmente comecei a pensar, será que eu realmente, o prazer que eu sinto ao fazer isto e o prazer do encontro, será que é só isso e não é em estar Sim. com a pessoa, com... Sim, é claro que você está trazendo. Você trouxe duas coisas aqui que move bastante esse processo, que é, primeiro que, com a mente dualista, então eu acho que a gente tem que voltar um passo, que é, a mente dualista é aquela mente que a gente foi criado dizendo que existe o certo e errado, que existe uma possibilidade ou outra, que existe o bem e o mal. Essa mente, todas as mentes, elas são criadas. Se a gente encontra com outra cultura, com outro modo de viver, tem outra mente atuando ali. Quando a gente é criança, a gente tem uma outra mente atuando. Mesmo que uma criança nasça numa sociedade dualista, ela não nasce com uma mente dualista. A criança, ela se relaciona com uma mente paradoxal. Diferente da mente paradoxal do adulto. Mas ela não se relaciona com uma mente dualista. Para ela, uma coisa não exclui a outra, quando ela ouve alguma coisa. Essa mente que a gente tem treinada, ela só funciona dessa maneira, ela só funciona se a gente treinar bastante ela, se a gente ir lá e colocar isso é aquilo. E 2 mais 2 são 4 e ponto final. Se eu não treino isso, eu não vou saber que 2 mais 2 são 4. Eu posso inventar várias possibilidades de 2 mais 2. Então, essa mente ela foi treinada, e todos nós aqui ocidentais, independente de muitas diferenças nos nossos âmbitos sociais e culturais, nós nos desenvolvemos com mentes dualistas. Essa mente dualista, ela venceu. Ela é necessária, se torna desnecessária, mas ela tem... existe um apego, ela tem um apelo, essa mente dualista, que ela nos dá a sensação de controle, de garantia, que a mente paradoxal não dá. Então, eu acredito que o que aconteceu com a humanidade é que, ao invés de passar pela mente dualista e deixar ela passar como uma passagem para ser integrada, a gente parou, congelou e falou, não, vamos ficar nela, porque ela nos dá uma coisa que a vida não nos dá. Ela nos traz uma ilusão que a gente não vai viver se a gente estiver em contato com a natureza. Ela nos dá a ilusão de controle, de garantia. E isso deve ser muito reconfortante, como você trouxe, Joana, porque a gente nasce sem saber o dia que vai morrer e como vai morrer e nem por que vai morrer. E quando isso não está integrado à vida, isso realmente é muito angustiante.
E aí o que eu faço com essa angústia? Eu tento esquecer isso. Eu tento fingir que isso não existe. Então, a mente dualista nos dá uma coisa que o contato com a natureza não nos dá. Porém, é falso. E às vezes a gente prefere um pouquinho de segurança falsa do que a sensação de que você não tem nenhuma segurança. Porém, a vida não falta segurança. Então, você tem que ter um mau encontro com a vida para achar que precisaria de segurança. A morte está completamente integrada à vida. Ela não é contra a vida. Então, eu não precisaria ter uma angústia em relação a ela. Aliás, eu poderia ter um conforto em relação a ela se eu tivesse outra mente acontecendo. Então, a gente está querendo se agarrar a alguma coisa que a gente não precisa, mas que a gente acha que precisa, que é garantir segurança, por exemplo, entre outras coisas. E a gente vem nos nossos encontros, e eu venho na minha vida cotidianamente, trabalhando, olhando, trazendo à tona isso, a mente dualista no meu dia a dia, e integrando e vendo o que acontece. Eu não faço nenhuma experiência pública se eu não faço ela na minha vida pessoal tempo suficiente para poder compartilhar, porque eu não acredito que tem que se ensinar nada para ninguém, mas sim compartilhar as suas experiências. Então, eu estou ali diariamente, sempre que eu capto uma mente dualista atuando, eu integro essa mente e vivo a relação e vejo o que acontece. E o que acontece é uma intensidade. E essa intensidade às vezes assusta, porque essa intensidade realmente é encontrar o outro. E parece que você nunca encontrou o outro antes. Parece que o que você sempre encontrou foi alguém, como Joana trouxe, com quem eu posso me satisfazer com as minhas próprias, com a minha própria vontade de, por exemplo, ou de me desenvolver intelectualmente, ou sexualmente, ou afetivamente, ou de brigar. Aquilo que eu já tenho pronto, que fala assim, não, é assim que eu me reconheço na vida, é assim que a minha personalidade é assim que eu reconheço me sustentando, me reconheço vivo, e eu vou lá e fico encontrando pessoas para poder atuar a minha personalidade. E aí a gente viveu um período grande ali, intenso, justo nos traz esse desfazer dessa personalidade. E ver que essa personalidade é um efeito e não é a causa da nossa existência. Esse eu não é a causa das minhas ações. Eu não faço as coisas sendo um eu. Aliás, quanto mais esse eu sabe, quanto mais esse eu atua, menos eu me relaciono com o outro. Porque isso já é efeito. O que faz essa existência acontecer são as relações. Então, quando eu me relaciono com alguém, um novo eu surge. Esse novo eu é um eu atualizado surge. Então, eu não me relaciono com alguém para afirmar o meu eu, para sustentar a minha personalidade, para manter os meus padrões ativos, que é o que me faz sentir viva. Para ir atrás das minhas ilusões, que elas são definidas como missões, como um lugar nesse mundo, como pertencimento. Então, tudo isso desaparece e o que acontece no encontro, surge a possibilidade de um efeito acontecer, e esse efeito é um eu. O que é esse efeito do eu? O encontro é igual para os dois, no sentido assim, é um campo vazio para os dois, porém, esse vazio em mim se diferencia do vazio que se apresenta no outro. Então, essa diferença a gente vai chamar de eu, porque é diferente, porque não é nós, é eu. Nossa, essa mesma experiência que tivemos juntos, esse encontro que tivemos juntos, se formou um entre, e nesse entre surge o eu e surge você. Só que esse eu e esse você não são polaridades, não é ou eu ou você, não são lados opostos. Não, elas são diferenças que se compõem.
E essa composição abre uma perspectiva mais ampla. Então, a diferença entre a dualidade e o paradoxo é que, na dualidade, as oposições se contradizem, se contrapõem, e no paradoxo, as diferenças se compõem. Então, quando eu entro em relação em relação, para eu entrar em relação, eu tenho que deixar de existir o eu prévio, para que aconteça a relação, e dessa relação surge uma singularidade. Essa singularidade, ela não é determinada de fora, porém, ela é influenciada pelo fora. Por que ela não é determinada de fora? Porque quando surge a relação, cada um que se relaciona em relação se faz de uma maneira diferente. Então, não é a relação que determina. E por que ela influencia? Porque, dependendo da relação que eu estou, esse eu surge de uma outra maneira. E me parece que a gente ainda tem um receio, porque a mente dualista só pode ter esse receio mesmo, de partir desse ponto, aonde eu me faço em relação, eu me atualizo em relação, eu me faço em ato. E não, eu já existo, eu trago os meus conceitos, eu trago os meus processos, os meus trabalhos, os meus ideais, o meu esforço, e me relaciono com o outro para poder fortalecer, para poder sustentar, para poder legitimar, para poder potencializar este eu, que é do bem, que está se esforçando, que faz um trabalho e que reconhece que é importante se relacionar, enfim, é uma ilusão de falar assim, nossa, eu nasci e agora eu me sinto pronta para entrar em relação. E não existe, você só nasceu na relação. Depois surgiu esse eu. E é uma ilusão achar que esse eu vai entrar em relação. Esse eu é um efeito de relações. E esse efeito dessas relações, esse eu que surgiu, que são efeitos de relações, ele está colecionando crenças, padrões, hábitos, heranças, que fortalecem cada vez mais esse efeito e que impede cada vez mais de entrar em relação. E é por isso que o sintoma disso é essa desqualificação da existência. Então, nas relações, a gente se machuca, a gente se enfraquece, a gente se mata, porque eu já tenho um eu prévio ali, não tem como não dar errado isso. Já tem um eu prévio e eu coloco isso em relação, não tem como esse eu prévio não se sentir ofendido, não se sentir inseguro. Então, uma grande polaridade social, que eu acredito que todos nós, de uma maneira singular, individual, porque é o indivíduo que está segurando isso, o singular não segura nada. Nós, como indivíduo, que acreditamos ser, eu arriscaria que, neste momento, a nossa polaridade mais presente é confiança e desconfiança. Então, quando a gente se relaciona com alguém, a gente fica trabalhando nessa polaridade, de desenvolver uma relação de confiança, porque, na verdade, nós trazemos para a relação a desconfiança. A gente desconfia. E se alguém provar que é confiável, parece que vai curar a nossa desconfiança. Como é que chega isso em vocês? Que é esse tema, para ver se a gente avança um pouco nele, de que nós sustentamos como indivíduo uma polaridade de confiança e desconfiança nas nossas relações. Ressoa isso para vocês?
Eu acho que para mim chegar uma confiança confiança em nós mesmos, né? É isso? Assim? De ser bom, ter confiança suficiente para estar numa relação. Sim, mas também. Mas o que eu vejo, o que eu sinto é assim, quando entramos em relação afetiva, mesmo que essa relação seja uma relação de sociedade, o que permeia essa relação, o que a gente quer garantir nessa relação é a confiança. Posso confiar em você? Posso confiar que você está se relacionando comigo? Posso confiar que você vai cuidar de mim? Ou posso confiar que você vai cuidar da nossa relação? Posso confiar em você? E se eu só tenho esse desejo de confiança, se o que eu tiver, se o que estiver atuando em mim é a desconfiança. Eu desconfio, por isso que eu te pergunto se eu posso confiar. Ressoa isso para vocês? Como é que chega isso? Diga, Natália. Me vem assim, eu posso confiar que você é essa imagem que eu estou fazendo de você, né? Eu posso confiar que você é isso que eu estou enxergando, que eu estou vendo. Porque se não for, então o que é, né? E aí, nesses muitos momentos que numa relação essa pessoa, né, essa imagem, ela se mostra de outros jeitos, assim, nossa, mas você não tá mais sendo quem eu pensei que você era de um jeito, você mudou, né, uns discursos tão comuns, assim, mas é muito louco isso, você falando dessa confiança, de que parece que é como que se a gente ainda tivesse viciado, assim, em precisar engatar essa imagem que esse nosso eu cria nessa pessoa e procurar alguma prova, assim, que a pessoa prove de alguma maneira que ela é pelo menos um pouquinho isso, assim, que a gente tá achando que ela é. E aí, quem sabe dá para confiar um pouco. Sim, sim. A Alexandra escreveu alguma coisa parecida, no mesmo tom que você, pelo que eu entendi. Sim. Então, olha só, quem precisa de confiança, como você está trazendo, Natália, bem claro, é um indivíduo que acredita encontrar um outro indivíduo e que eu quero ter bem claro isso, né? Você é quem eu penso que você é a promessa que está me parecendo ser. Então, para nos relacionarmos, seja alguém primeiro, me mostre bem quem você é e aí a gente vai se relacionar. Espera aí que eu só quero ler o que a Carol escreveu aqui, quero continuar isso. A Carol põe, temos dificuldade de simplesmente confiar no outro como aquilo que é necessário chegar e deixarmos a relação acontecer. Eu tenho dificuldade de deixar a máscara da boazinha, estar mais aberta para que o fato se apresente. Exatamente isso. Esse é o caminho que a gente está construindo, isso que a Carol disse. Então, a gente acredita que entrar em relação, para isso precisa ter indivíduos prévios, e esses indivíduos precisam de garantia, de que eles são aquilo que estão aparentando ser. E se eu estou e quando eu estou no início da relação, que é pela paixão, eu vou sempre para a polaridade positiva disso, e positiva às vezes é a briga, né? Porque, nossa, briga aí eu esquento bem mesmo essa relação, acontece como eu quero. Então, não estou falando positivo como melhor ou pior, é o positivo para cada um, né? Então, eu vou para essa relação como um indivíduo completamente armado, pronto, e eu espero que do outro lado apareça um indivíduo. Se você me der seu currículo, se você me disser direitinho quem você é, se você responder as minhas perguntas, a gente pode começar a se relacionar de indivíduo para indivíduo. E vamos fazer um acordo que nessa nossa relação esses indivíduos sejam respeitados
e que esses indivíduos, acima de tudo, sejam a nossa prioridade. Quer dizer, se tem uma coisa que não é relação, é isso, né? Então, é disso que estamos falando. A mente dualista acredita que entrar em relação é isso. Que entrar em relação... Previamente, você precisa ter um ser para então se relacionar. Agora, vamos pensar nisso. Quando nasce um bebê, quando aquele bebê nasce, ele está completamente aberto às experiências. E essa abertura dele diz que não existe nada prévio. É claro que quando nasce um bebê, ele nasce com várias forças compondo aquele bebê. Então, se você tem 2 filhos, ao você se relacionar com esse bebê recém-nascido, esses 2 filhos vão te apresentar coisas completamente diferentes. Porém, o que eles têm em comum é a abertura. Os 2 estão com a abertura. O que é essa abertura? Os 2 estão em processo de criação. Os 2 estão abertos à relação. Mas, olha o paradoxo. Mas, ao mesmo tempo, os 2 não são uma folha em branco. Então, eu desinvestir esse indivíduo cheio de crenças, cheio de padrões, não é eu me tornar uma folha em branco. Não é eu me tornar um nada que vou me colocar em relação para me tornar alguém. Então, é complexo porque a nossa mente dualista vai falar, então tá, então é nada, né? Então, vai lá, nasce um bebê e esse bebê ele tem várias forças compondo ele. Porém, as forças se apresentam em tempos diferentes. Quando a gente é adulto, essas forças todas se compõem, estão acessíveis o tempo todo. O bebê não. O bebê primeiro ele tem uma força, depois ele vai lidar com a outra, depois com a outra, então os sentidos dele vão se construindo pouco a pouco. Então, não é a mesma coisa ser bebê e ser adulto, porém, para esse exemplo, acho que vai servir. Nasce um bebê, se eu quero entrar em relação com esse bebê, eu não posso já ser, se eu sou uma mãe, por exemplo, eu não posso já ser uma mãe prévia. Eu não posso ser uma mãe idealista, cheia de conceitos, cheio de estudos, que vou agora colocar isso em prática diante desse bebê. Eu não estou me relacionando com esse bebê, eu estou me relacionando com as minhas ideias, os meus ideais, os meus estudos e uma personalidade que se formou. Então, não existe relação com esse bebê, existe relação com ideais. Se eu quero me relacionar com esse bebê, ele está completamente aberto para a relação e lembra disso, ele não é uma folha em branco, a abertura dele é com todas as suas composições, com todas as suas singularidades, com as suas diferenças. Porque eu posso ter 2 bebês e ter a mesma ação e cada um vai reagir de uma maneira diferente. Então, é uma relação viva, não é uma relação, eu não estou aqui, a abertura não é eu recebo, recebo, recebo. A abertura é eu crio, eu crio, eu crio. Então, tá lá. Se eu realmente quero me relacionar com esse bebê, eu tenho que partir desse mesmo ponto desse bebê. Um ser que ainda não existe antes dessa relação da maneira que acredita existir. O que existe ali são forças que compõem uma singularidade, que ao encontrar aquelas forças que compõem aquela singularidade, cria uma mãe e um filho. E não uma mãe prévia e não um filho prévio. E num outro bebê, num outro filho, essa mesma mãe já não é mais a mesma mãe que foi para o bebê anterior, porque ela se relaciona com aquele bebê, com as suas composições, ela não é determinada por esse bebê, porém esse bebê desperta nela uma composição distinta. Por isso que são singularidades que se diferenciam o tempo todo, que somos nós. Nós somos singularidades que na relação se diferenciam o tempo todo. Então tá, aí eu vou me relacionar com um adulto, que é diferente de se relacionar com um bebê, porque o adulto já tem várias experiências. Essas experiências também são forças que vão compor essa singularidade. Elas não são desprezíveis, essas experiências. Elas não têm que ser zeradas. Elas precisam estar no campo de composição.
é como se eu não tivesse o meu currículo na minha frente. Quando, se eu fosse me apresentar para alguém, eu não desse primeiro o meu currículo. Como se o meu currículo estivesse por trás. E ele fosse se atualizando conforme a experiência. E ele vai sendo sempre modificado, porque aquela experiência vai buscar alguma coisa inédita em mim. Então, vamos lá. Eu sinto que o ponto de partida é a gente se dar conta e tomar consciência do que a nossa mente dualista constrói em termos de relacionamento. E conforme a gente toma consciência disso, a gente vai trazer à tona as polaridades. E essas polaridades, elas são muito claras quando a gente julga o outro. Então, primeiro, tomar consciência disso. Para mim, para todos nós, nessa sociedade, entrar em relação é ser um indivíduo que vai encontrar outro indivíduo. E a gente, juntos, vai criar uma parceria, seja lá para o que for, e quando dá certo, é porque a gente está conseguindo administrar as polaridades que esses indivíduos trazem, e quando não dá certo é porque a gente não administrou isso. Porém, nenhuma dessas coisas, certo ou errado, nos traz a intensidade da vida. E intensidade é uma coisa que a gente foge porque a gente nunca treinou, nunca experienciou ter isso. A gente sempre se protegeu dessa intensidade. Então, trazer isso à tona, essa consciência. Quando isso vem à tona, eu olho para o outro, para com quem eu estou me relacionando, e eu trago uma síntese de um julgamento. Estou me relacionando com uma pessoa, então a Ana trouxe aqui, né? Me relacionei recentemente com uma pessoa aparentemente super fechada com seus sentimentos. Isso me criou uma armadura tremenda, polaridades. É uma ilusão a gente acreditar que o outro criou isso em nós. Então, quando eu tomo consciência de que eu já sou um indivíduo preso a uma ilusão e que eu vou encontrar outro indivíduo preso a uma ilusão, uma prática que a gente pode fazer para integrar essas polaridades e começar a se relacionar na intensidade é, quando eu vejo o outro, né? Então, o julgamento, a síntese que ela colocou aqui, uma pessoa super fechada. A polaridade de super fechada pode ser uma pessoa disponível, por exemplo. Então, eu reconheço isso, eu reconheço que existe, por um lado, o fechamento e, por outro lado, a disponibilidade. E, realmente, se eu me relaciono, alguma disponibilidade existe. Porém, eu entro com o fechamento, né? Com a proteção. Então, tá. Esse é um padrão daquele indivíduo. E se eu atrair o padrão desse indivíduo, é porque eu ressoo igual, numa polaridade ou na outra. Eu estou falando de uma maneira didática, as coisas são mais complexas do que isso, mas para a gente acompanhar didaticamente. Então, a gente vai lá para aquele nosso querido espelhamento, que agora eu vou atualizar esse espelhamento aqui com uma outra possibilidade. Então, se eu olho o fechamento no outro, eu posso vir para mim e falar assim, tá, então eu sou aberta, eu estou aqui aberta, olhando o outro fechado. Eu posso dizer isso, eu posso fazer a polaridade. Eu vejo uma coisa no outro e vejo o oposto em mim. De preferência, eu vou ver o legal em mim e o ruim no outro. Aí, o segundo estágio é eu ver as duas polaridades em mim. Eu vejo que tem abertura em mim e tem fechamento em mim. E trazer isso à tona. Que tipo de fechamento eu tenho? Com pouca especulação intelectual, uma coisa só para você realmente se apropriar. Isso está dentro de mim, essas duas polaridades. Eu tanto estou disposta à abertura, como eu também estou protegida pelo meu fechamento. Vai depender do outro. Então, tá, reconhecer que essas duas polaridades estão em mim. Tem várias maneiras de integrar, e a gente vai fazer aqui a integração mais de ponta. Porque se eu não tenho prática na integração, essa integração de ponta não é fácil. Mas vamos tentar aqui essa integração de ponta. Então, eu gostaria que todo mundo pensasse nisso. Pensasse em alguém com quem você está se relacionando
e trouxesse a interferência dessa relação, qual é o negativo dessa relação. E aí traz uma síntese e pensa na polaridade oposta. Então, deixa para ele isso que você viu de negativo e traz o positivo dessa polaridade para você. E veja se você se reconhece nisso. Você tem que achar qual polaridade combina com você. Daí você traz as duas para você. A que você até então achava no outro, traz para você e fala, não, realmente eu tenho isso. Vai depender da circunstância. Se é favorável, eu vou para o positivo. Se é desfavorável, eu vou para o negativo. E veja que essas duas estão dentro de você. Agora que essas duas estão aí dentro de você, se você chegou nesse ponto, eu vou seguindo e depois, se alguém tiver problema, a gente segue juntos. Agora que essas duas estão dentro de você, deixa as duas ativas ao mesmo tempo. Então, nesse exemplo que eu dei da Ana, abertura e proteção. Ao mesmo tempo, veja se você consegue sentir que você é aberto e você se protege ao mesmo tempo, sem passar de um lado para o outro. Ultrapassa a esquizofrenia de sentir que tem duas pessoas dentro de você e deixa realmente vir à tona. Essas duas forças estão dentro de mim. Quando elas se olham cara a cara, elas se anulam, elas desaparecem, porque elas são incompatíveis. E o que fica é um vazio, é nenhuma e nem outra. Veja se você chega nesse lugar de que as duas realmente se percebem, elas vão dar risada, porque é impossível as duas coexistirem, então elas duas abrem mão ao mesmo tempo e elas criam um vazio. Este vazio, inclusive, é capaz de criar essas polaridades. Esse vazio é capaz de criar a abertura e a proteção. Mas agora a gente está no nível do vazio. Quando a gente chega nesse nível do vazio, a gente não tem nada no lugar, a gente não tem nenhum conceito no lugar, a gente tem um vazio cheio de experiência, mas a gente vai ficar no vazio. Com este vazio, a gente volta a pensar na situação ou na pessoa. Porque agora eu estou em outro lugar para poder pensar. Agora eu tenho uma outra mente atuando. Eu sou outra pessoa, eu vou criar um outro social. Eu estou com outras vibrações. Então, quando eu volto a pensar na situação, eu tenho outra perspectiva. Essa perspectiva, essa outra disposição de se encontrar com o outro nesse vazio que está cheio de possibilidades de criações, é o que eu estou chamando de intensidade. Começa a aparecer uma intensidade. Porque o que você vai criar é inédito. Você não vai adaptar um conceito e você não vai atuar com a sua personalidade. É inédito. Você vai criar alguma coisa, um novo pensamento, uma nova maneira de agir, uma nova maneira de sentir, vai ser criada. E essa é a atualização do seu eu. Graças a esse outro ser que na ressonância e na vibração te encontrou. E aí ele é sempre uma bênção. E aí é sempre alguém a ser reverenciado e falar, nossa, que bom que nosso encontro nos fez existir. E aí não interessa se o outro está dando trabalho ou está te facilitando. Vocês estão me ouvindo? Caiu, às vezes cai o áudio. Eu tô mudando a internet aqui para melhorar esse áudio. Então tá. Divirtam-se com esse processo, e esse processo, ele não é o que fica na frente. A gente não entra em relação com o outro para fazer esse processo. A gente entra em relação com o outro para desfazer esse eu que acredita que é quem faz a relação.
E aí, quando eu entro em relação com o outro para ir desfazendo isso, eu encontro o outro ali. Não virem funcionários de exercícios nem de práticas. Os exercícios, eles são passagens. E logo a gente vai ter um insight, vai realmente entrar. Quando a gente entra na relação, a gente vai realmente saber do que é que se trata. A gente não está trabalhando, esse é o grande perigo de todos os processos que se apresentam para a mente dualista. Porque a gente não está trabalhando aqui, não está se reunindo, não está conversando e criando coisas para melhorar a mente dualista. Realmente para integrar ela, para que ela finalize, porque essa polaridade, para ela existir, ela precisa ser sustentada com uma tensão tão grande que nos adoece a todos. E a gente hoje vive numa sociedade doente porque a gente está sustentando polaridades há muito tempo. Uma polaridade que passa por nós não gera nenhuma doença, ela gera abertura. Uma polaridade sustentada precisa de tensão e de esforço. Então, a nossa sociedade é doente porque é uma sociedade de polaridades. Tanto que é muito comum a gente apresentar um processo assim e alguém pensar, mas e o outro que não tem acesso a isso? A gente sempre pensa como se o outro não fosse a gente. E, na verdade, isso que a gente está pensando do outro está dentro de nós. E aí, com essa mudança em nós, e nós, como criadores de uma sociedade, não tem outra possibilidade. A sociedade não está acontecendo fora de nós. E aí a gente entra para salvar a sociedade. Nós somos criadores dela. Então, se a mudança acontece dentro de nós, ela acontece no social. Porque não existe corpo fora que se atue, precisa passar pelo nosso corpo essa mudança. Então, tá aí a diversão do Dia dos Namorados. Eu pratico diariamente a integração da mente dualista, porque ela está presente, ela sempre se apresenta, porém a prática faz com que a integração dela seja cada vez mais simples, mais fácil, mais confiante, e então desfrutar a presença da mente paradoxal e de uma relação paradoxal criadora é mais concreto, né? Os caminhos vai se adiantando. Mas o começo é esse, o começo é reconhecer a mente dualista, é saber que a gente está entrando numa relação como indivíduo e que a gente espera encontrar do outro lado um indivíduo, e quando a gente faz esse tipo de processo, não tem como dar errado. Vai dar errado, não tem como não dar errado, porque não se cria nenhuma relação de indivíduo para indivíduo. A única coisa que eu consigo criar de indivíduo para indivíduo é uma administração de indivíduos. E a gente vai continuar fora da relação na ilusão, porque a gente está em relação, por isso que a gente está nessa encrenca. Porque se a gente conseguisse sair da relação, conseguisse viver fora de relações, a gente teria essa opção de sair da sociedade. E não existe essa possibilidade, porque a sociedade está dentro de nós. Então é isso. Se alguém quiser se colocar, falar alguma coisa, se alguém quiser seguir no grupo, com alguma questão para a gente destrinchando juntos. Se alguém puder vir esse final de semana aqui fazer esse trabalho dos tremores, vivenciar, vai ter essa performance que eu convidei a Bárbara para fazer, o bambolê com fogo, que eu acho que é uma grande quebra de paradigma. Quando a gente vê alguém fazendo com o corpo alguma coisa que parece tão fácil, quando a gente vê no outro, mas parece impossível fazer na gente, então estão todos convidados para virem fazer a vivência. Quem não puder fazer a vivência, a gente vai ver se todas essas vivências, de alguma maneira, a gente consegue sintetizar e compartilhar, porque eu acho que realmente são processos que estão levando a gente a movimentos concretos, né? Deixa eu só ver o que a Alexandre escreveu aqui. Isso ressoou muito numa visão de códigos de signos no meu trabalho com ele.
Mas acho que, no geral, símbolos têm esse código coletivo, por isso os arquétipos. Na astrologia, os eixos, que são opostos complementares, trazem essa energia de polaridade em nós, muito que você falou agora. E para manifestar potencialmente a energia de um signo é necessário integrar o eixo. Eu estou amando, achando muito engraçada essa sincronia toda. A Alexandra, não tem nada que a gente faça aqui que venha de um lugar fora de nós. Então, não tem outra possibilidade de viver que não seja em sincronia. O negócio é a gente acreditar que quando a coisa dá errada, é sincronia também. Então, aproveita a sincronia. Está dando errado porque é isso que você está vibrando. Olha que sincronia maravilhosa, né? Não tem outra possibilidade. Mas é muito bom quando essa sincronia vibra na criação, né? Então, Agora, Ana. Diga, Ana. Não, mas é interessante, porque às vezes é tão essa questão, né, de você se trabalhar em relação no momento em que a dor mais forte vem, no momento em que essas marcas vêm. E aí eu fico pensando, talvez, até que ponto não é bom também você se distanciar minimamente para ganhar perspectiva, porque às vezes no ato das coisas, atualizar isso, tudo fica muito difícil. Sem dúvida nenhuma. Ao ponto em que a gente se satura até a situação. Sem dúvida nenhuma. Principalmente, existem duas coisas importantes. Não perder o encontro. Então, quando eu começo ali no encontro, que não tenho prática nenhuma de fazer isso, e começo a querer fazer o exercício, o outro não vai sentir de fora disso e só vai piorar a situação. Então, ganhar prática, a gente se reúne aqui para desenvolver processos e a prática é diária. A gente se preparou diariamente para ter uma mente dualista. E agora a gente precisa trabalhar diariamente para integrar essa mente dualista. Não tem outra. Não tem um ato que você faça que vai resolver tudo isso. Sair do emprego, mudar de cidade, se separar, casar, ter filho, não tem nada que você faça que vai resolver. É o trabalho diário. Trabalho diário é também chamado de vida. É viver diariamente a vida que você escolhe viver, ou algo que você escolhe viver, não é bem assim, mas funciona para esse momento, que vou escolher integrar diariamente. E integrar diariamente é integrar diariamente seus pensamentos, suas relações mínimas, aquilo que não está te dando trabalho. Quando uma questão grande acontece com dor, eu me afasto dela, porque não dá para eu fazer aquilo naquele momento, então eu me afasto e eu trabalho a integração daquilo afastado. E aí eu volto para a relação já de um outro lugar. Conforme vai ganhando prática nisso, você faz isso ali no lugar, mas você não faz isso excluindo a pessoa da sua frente. Você faz aquilo junto com a pessoa, mesmo que ela não saiba de nada. Aliás, ela não pode saber de nada, porque senão vocês vão ficar se relacionando com exercício e não um com o outro. Mas ela vai te falando e ao mesmo tempo que ela vai te falando, você vai integrando aquilo dentro de você. Para isso precisa de prática. E não tem como praticar isso se não praticar no dia a dia. A outra coisa que é importantíssima, principalmente quando casais participam desse processo, é que a morte de tudo isso, a estagnação de tudo isso, é virar para o outro e dizer, querer trabalhar no outro, é virar para o outro e dizer, olha, você está reconhecendo o que você está falando? É seu? Então, por que você não vai lá integrar isso? E depois a gente conversa. Não existe essa possibilidade. Quando eu escuto alguma coisa, é para eu integrar aquilo, não é para eu pedir para o outro. Eu nunca virei para o meu marido e falei para ele assim, olha, isso é a sua individualidade querendo se relacionar com a minha individualidade, eu estou aqui aberta para ser um ser de criação, então vai lá se abrir primeiro e depois volta aqui para mim. Nunca! Se eu fizer isso, acabou o nosso casamento, porque aí ele casou com quem? Com uma terapeuta? Agora, se por acaso ele ou qualquer outra pessoa vier para mim e falar, eu estou com essa questão e eu quero trabalhar isso, eu me disponho. E eu me disponho fazendo o quê? Trabalhando em mim. Eu não me disponho trabalhando no outro. Eu entro para mim. Eu entro em contato com o que eu estou sentindo. Agora, não tem a mínima possibilidade de vocês me verem numa roda casual, num jantar, num convívio social, falando, olha,
isso que você está fazendo e tentar ensinar alguém alguma coisa. Me meter. Não existe essa possibilidade, porque se eu estou vendo alguma coisa acontecer ali, é comigo a história. Eu vou fazer essa integração dentro de mim e aí o que surgir dessa integração, eu atuo, mas nunca vai ser ensinar alguém alguma coisa. Então é muito importante, a nossa mente dualista aprende tudo isso e agora vai sair daí ensinando. E aí essa mente dualista vai entrar numa estagnação tremenda e numa potencialização dela tremenda. E essa potencialização é bem antivida. Então, isso não se ensina a ninguém. Isso se pratica. Isso não se comenta com ninguém. Isso se integra. E a partir dessa prática, dessa integração, abre um campo de relação. Aí você se relaciona. Agora, você ficou tão craque nisso. Isso tem tudo a ver com a sua vida ali no cotidiano. Você está com aquilo tão disponível que você pode abrir um grupo e falar assim, vou compartilhar isso. Estou disponível a ouvir e a caminhar junto com alguém nessa integração. E como eu pessoalmente vou fazer isso? Me colocando em situação. Tudo aquilo que eu ouço do outro, eu espelho em mim mesma. Eu não faço alguma coisa como se fosse uma técnica e que eu vou lá e atuo no outro. Eu faço espelhamento em mim. Então, realmente, eu tenho que estar disposta. Porque se eu ouvir coisas assim absurdas, aquelas coisas absurdas, eu preciso assumir elas dentro de mim. E é sempre maravilhoso, porque aí a liberação, a integração acontece de uma maneira, é um grande presente sempre, né? Acontece para todos. Então, queridos, é isso. Vou nos deixar aqui com essa questão e abrir isso para que a gente possa seguir no grupo, para que a gente possa seguir. A semana que vem a gente fala sobre dinheiro, dessa mesma perspectiva. Dinheiro parte 2, né? Qual é o pai e a mãe que a gente coloca entre a gente e o dinheiro, entre essa individualidade e a individualidade dinheiro, né? Alguém abriu o microfone? Pode falar antes de eu encerrar aqui o encontro. Não, não tem nada. Então tá bom. Essa 1 hora foi que a gente viveu aqui juntos, é 1 hora que eu diria que valeu a pena para mim vivê-la, e é assim que eu gosto de praticar a minha vida. A cada minuto eu falo, nossa, valeu a pena este minuto de experiência de vida. E que às vezes ele não é preenchido por nada, ele é simplesmente uma contemplação da existência, né? Então tá, um beijo muito grande, boas relações para todos nós e tamo junto.